isomeria ótica. Oi galera, isomeria espacial. Vimos a isomeria geométrica, forças trans, que é um tipo de isomeria espacial. E estamos vendo aqui a isomeria ótica, tá? Que também é outro tipo de isomeria espacial. Primeiro termo, que é um carbono assimétrico ou quiral. Quiral vem de quiró, mão. Quiromancia, lê a mão. Arte da cigana, né? Então, quiro quer dizer mão. E o que isso aí tem a ver com a mão? É o seguinte, quando você coloca a mão esquerda, imagine que esse quadro seja um espelho. Quando você coloca a mão esquerda na frente do espelho, a imagem é a mão direita. Está observando isso? A imagem é a mão direita. Do mesmo jeito são os compostos óticos. É como se um fosse a imagem especular do outro, que a gente chama isso de antípodas óticos. É como se fosse a mão esquerda e a mão direita. Um composto seria a mão esquerda, o outro seria a mão direita. Daí, quiral. Para que esse carbono seja assimétrico ou quiral, ele tem que possuir os 4 ligantes diferentes. Então, ele possui os 4 ligantes diferentes. Então, esse carbono do centro aqui, ó, é o carbono assimétrico. Ó, esse carbono, a gente representa ele por um asteriscozinho. Ele é o carbono quiral ou assimétrico. Quais são os ligantes dele? Metil em cima, hidrogênio do lado esquerdo, hidroxila do lado direito e carboxila embaixo. Esse aqui é o ácido lático. Então, esse é o ácido lático. Tá? Ele tem isomeria ótica. Vamos escrever esse composto aqui, imaginando aqui um espelho no meio. Ó, imagina aqui um espelho. Aí vamos escrever esse composto aqui como se fosse a imagem dele. Então, ó, o quadro aqui é uma estrutura plana. Isso aqui você só poderia ver direitinho numa estrutura espacial. Por quê? Por o seguinte, ó. Esse carbono ele é o centro do tetraedro, ele é o centro de uma pirâmide. Ou seja, as mãos não se encaixam. Por quê? Porque a mão é assimétrica. O pé não se encaixa. Por quê? Porque o pé é assimétrico. Você não consegue colocar uma luva da mão direita na mão esquerda. Por quê? Porque a mão é assimétrica. Você não vai calçar um sapato direito no pé esquerdo. Por quê? Porque o pé é assimétrico. Uma bola toda branca, ela é simétrica. Se eu partir ela no meio, uma banda é igual a outra. Se eu partir a mão no meio, esse lado não é igual a esse. O pé é do mesmo jeito. Tá? Então, os objetos simétricos são aqueles em que uma banda, a metade é igual a outra metade. Os assimétricos é quando a metade não é igual a outra metade. Certinho? Então, ó, isso aqui é como se fosse a imagem dele. A imagem dele. É como se o primeiro fosse a mão esquerda e o segundo fosse a mão direita. Como é que os químicos descobrem que eles são isômeros óticos? Primeiro pelo carbono assimétrico. E, na prática, você só descobre através de um aparelho chamado polarímetro. O que é um polarímetro? É um aparelho que produz uma luz polarizada. O que é uma luz polarizada? É tipo laser, não é um laser. É uma luz que tem um feixe eletromagnético fixo. Ela não expande. Se você colocar uma lâmpada aqui, ela vai expandir, clarear todo o ambiente. A luz polarizada não. Se você colocasse ela aqui, ela ia criar só um feixe aqui no meio, ó. Não ia clarear o ambiente. Tá? Ela possui um feixe eletromagnético fixo. Aí coloca isso aqui no polarímetro. Se lá no polarímetro a luz girar para a direita, a gente chama ele de destrógiro. Vamos supor que esse aqui seja o destrógiro. Destrógiro. Se ele girar a luz polarizada para a esquerda, ele será o levógiro. Também chamado de destro rotatório, rotatório de girar, ou levo rotatório. Tá? Negativo, positivo. Para a direita, positivo. Para a esquerda, negativo. Você representa por um Dzinho. Ó. Esse aqui seria o D e esse aqui seria o L. Tá? Então, esse parzinho, ele e a sua imagem, como se fosse a mão esquerda e a mão direita, nós temos um par de enantiômeros. Um par de enantiômeros. Um par de enantiômeros. Um par de enantiômeros. Também chamado de enantiomorfos.
enantiomorfos ou antípodas óticos. É a mesma coisa. Tá? Então aqui eu tenho um par de enantiômeros, ou posso dizer que eu tenho um par de enantiomorfos, ou eu posso dizer que eu tenho um par de antípodas óticos. Certo? Um é a imagem especular do outro. Tá bom? Então, para que ocorra isso aqui, é obrigado que eles tenham um carbono assimétrico ou quiral. Então, esse aqui é o ácido lático D, esse aqui é o ácido lático L. Ou seja, na teoria, esse aqui pode ser o L, esse aqui pode ser o D. A gente só sabe isso aí experimentalmente. Se girar a luz para a direita, destrógeno. Se girar a luz para a esquerda, levógeno. Tá? É como se fosse ele e sua imagem. Ó, por exemplo, um desses ácidos aqui é encontrado no leite da coalhada. Já o outro ácido lático, que é do músculo, é o mesmo composto. Só que um vai girar a luz para a direita e outro para a esquerda. Isso vai mudar o fundamento, vai mudar o tipo de reação, o processo químico que ele faz, muda só através disso aí. Por exemplo, o do leite atua de um jeito. O do músculo é o que dá cãibra, é o que dá o músculo fica tenso, dolorido, o músculo quando você faz muita atividade física. Ali é um ácido lático. Tá? O ácido lático é responsável pela produção de energia no organismo. Só quando ele produz demais, ele vai causar a dor muscular, né? E também a cãibra. Bom? Então você representa o carbono assimétrico por um asteriscozinho. Vou fazer aqui outro, ó. Vou botar aqui um cloro em cima, vou botar um H para a direita, vou botar um CH2, um CH3 para baixo e aqui um CH3 para a esquerda. Ó, esse carbono aqui também é assimétrico. Quais são os ligantes dele? Esse aqui, esse aqui, esse aqui. Quando eu falo ligante, pessoal, é tudo que está para cima, tudo que está para baixo, tudo que está para a esquerda e para a direita desse carbono. Não é só o que está vizinho, não. Por exemplo, qual é o ligante de baixo? É todo esse grupo. Se aqui tivesse 10 carbonos, o grupo todo seria o ligante de baixo. Se tivesse 100 carbonos, o grupo todo é o ligante de baixo. Bom? Para eu saber quantos carbonos assimétricos, quantos compostos eu posso formar, eu uso a formulazinha aqui, ó. O número de isômeros oticamente ativos, ou seja, que tem atividade ótica, é 2 elevado a N, tá? Onde esse N aqui é o número de carbonos assimétricos. Por exemplo, 2 carbonos assimétricos, 2 elevado a 2. 3 carbonos assimétricos, 2 elevado a 3. 4 carbonos assimétricos, 2 elevado a 4. Por aí vai. Então são o número de pares que tu vai fazer. Aqui um exemplo, ó. Aqui eu tenho 2 carbonos assimétricos. Esse aqui é assimétrico e esse aqui também é assimétrico. Quais são os ligantes de cima? CH3, o H e toda a parte de baixo aqui, ó, é o ligante de baixo desse carbono. Então eles são todos diferentes. Esse e a banda de baixo é diferente. O de baixo, quem são os ligantes dele? O H, o cloro, o CH3 e a banda de cima é o ligante de cima desse carbono aqui. Então ele tem 2 carbonos assimétricos. Se ele tem 2 carbonos assimétricos, eu vou ter quantos isômeros óticos? 2 elevado a 2 igual a 4. Então eu tenho 4 isômeros oticamente ativos. Bom? Sim, pessoal. Isso aqui é um par de enantiômeros e a mistura é quimolar. O que é quimolar? Na mesma quantidade. Por exemplo, se eu tivesse 30 desse aqui e misturasse com 50 desse aqui, não é uma mistura, é quimolar. Se eu tivesse 50 desse aqui e misturar com 50 desse aqui, eu tenho uma mistura equimolar. Essa mistura do D com L, a gente chama de mistura racêmica. Mistura racêmica. Então, mistura racêmica. O que é a mistura racêmica? É a mistura do D com L na mesma proporção. Então, quimicamente falando, olha que interessante a isomeria ótica. Quantos isômeros eu tenho aqui? Eu tenho 3. Eu tenho, ó, um D, que é ativo, gira a luz para a direita. Eu tenho um L, ativo, que gira a luz para a esquerda. E tenho a mistura dos 2. Se eu misturar o 2 na minha proporção, é um outro composto, que não vai atuar em nada. E ele é a mistura racêmica. Ou seja, não tem atividade ótica. É como se os 50D atrapalhasse os 50L. Já a luz não vai girar nem para a direita nem para a esquerda. Então eu tenho uma mistura racêmica, que é inativa.
A mistura racêmica, ela é inativa. Que é isso? Não tem atividade ótica. Ela é inativa. O que é a mistura racêmica? É a mistura equimolar, ou seja, em partes iguais do D com o L. Olha, então eu tenho aqui dois carbonos assimétricos. Olha, eu tenho um par. Eu chamei de D e L, vou chamar esse aqui de D1 e esse aqui de L1. Ou seja, um D e um L. É convenção colocar D e L, mas eu posso colocar L e D, não tem nada não. Isso aqui na teoria, tanto faz. Eu só sei que é um D e que é um L na prática, fazendo experimento com polarinho. Então eu tenho o D e o L. Observa que esse é a imagem desse, ó. Assim? Como se fosse a mão esquerda e outra mão direita. Tá? Então aqui eu tenho um par de enantiomórfos. Enantiomórfos. Esse parzinho forma uma mistura racêmica. Uma mistura racêmica. Então eu tenho um par de enantiômeros, enantiomórfos ou antípodas óticas. Troquei esse com esse aqui, ó. Ó, coloquei o cloro agora para o lado esquerdo e o H para a direita. Isso aqui não tem nada a ver com isomeria geométrica. Lá tem dupla, aqui não tem dupla não. Tem ligação simples. Tá? Olha aí, ó. Observa como ele é diferente desse aqui, ó. Aí eu fiz a imagem dele, ó. Que é exatamente esses quatro aqui, ó. 1, 2, vou chamar esse aqui de D2 e esse aqui eu vou chamar de L2. Olha aí. Também nós temos um par de enantiômeros, enantiomórfos ou antípodas óticas, que são os quatro. 1, 2, 3, 4. Tá? Quantas misturas racêmicas? Olha, cada par é uma mistura racêmica. Então, uma mistura, duas misturas racêmicas. Então, eu vou ter aqui, ó, 4 isômeros ativos e 2 inativos. Ou seja, inativo é quando não tem atividade ótica. Total, 6 isômeros no total. Que são 4 ativos, 1, 2, 3, 4, e 2 inativos, que é a mistura equimolar desse, a mistura equimolar desse. Certinho? Então eu tenho, ó, isso aqui é outra coisa. Então eu tenho aí 4 isômeros ativos e 2 inativos. Igual aqui, ó. 2 ativos e a mistura dele, 1. Então eu vou ter 3 compostos, 2 ativos e 1 inativo. Sempre a quantidade de inativo, pessoal, que não tem atividade ótica, é só tu pegar isso aqui e dividir por 2, tá? É metade, sendo metade. Agora eu coloquei o D1, aqui ó, D1, esse aqui, na frente do, vamos ver quem é esse aqui, é esse aqui ó, o L2. Tá vendo que mudou o número? Ó? D1, que já é 2. Então não são imagens. Observe que esse aqui não é imagem do outro. Pode ver. Não é imagem. Se não é imagem, não são enantiômeros ou enantiomórfos. Eles são o quê? Diáspero isômero. Diáspero isômero. Que é isso? São isômeros oticamente ativos. São isômeros oticamente ativos em que um não é imagem do outro. Tá? Um não é imagem do outro. Isso acontece quando tiver 4 ou mais isômeros óticos. Se tiver só 2, não tem não. Quando tiver 4, 2 carbonos assimétricos, 3 carbonos assimétricos, aí vai ter diastereoisômero. É quando um não é a imagem do outro. Ou seja, aqui não tem mistura racêmica. Aqui não há a mistura racêmica. Bom, não tem mistura racêmica. Por quê? Porque um não é imagem do outro. A mistura racêmica é quando um foi a imagem especular do outro. Um foi a imagem especular do outro. Certinho? Então tá a isomeria ótica.